falar sobre mais uma outra alternativa para o elenco do Vitória no ano que vem. Estou falando sobre o argentino Julián Palacios. Eu vi vários torcedores do Vitória fazendo esta indicação para o Leão nesse ano de 2024, depois da sua passagem pelo Goiás. Acho que já deu para perceber. Tem um canal do Verdão, sou torcedor do Goiás, ele chama Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, onde o Palacios de fato foi sim um bom nome. Nada espetacular, não é um craque, não é, por exemplo, nem um Messi, nem um Maradona, não estamos falando de jogador dessa proporção, mas para a realidade do Campeonato Brasileiro, nessa primeira aparição aqui no Brasil, eu diria que o Palacios se saiu muito bem. 49 jogos no ano, 3 gols marcados e 3 assistências. Geralmente ele pode fazer uma função. No Goiás ele jogou mais como meia direita, também pode jogar na meia esquerda, meia central ou até mesmo um segundo homem no meio de campo, digamos assim, um segundo volante ou algo nesse sentido. Já fez essa função no Banfield da Argentina no ano passado, em 2022, melhor dizendo, com 30 aparições e um gol marcado. O Julián Palacios, ele tinha o destino basicamente selado, iria para o rival do Goiás, o Atlético Goianiense nesse ano, mas as negociações melaram. Essa informação do pessoal da Feras do Esporte, da rádio Band News de Goiânia também, um abraço para a galera, que não irá mais para o Atlético, e vejo como opção muito boa no mercado para essas funções, principalmente pelo meio de campo. Tem contrato no São Lourenço até o final do ano que vem. A tendência nesse momento é que ele retorne para o São Lourenço, enfim, conhecer melhor o que será feito do atleta para a próxima temporada, mas um jogador que quer sim permanecer no futebol brasileiro e vejo sim com ótimos olhos. Ele que surge no São Lourenço em 2020, a temporada que ele mais joga por lá foi em 2021, com 31 jogos e 2 assistências, é emprestado ao Banfield e agora ao Goiás, onde conseguiu algumas aparições também interessantes no Campeonato Brasileiro da Série A. Geralmente um jogador um pouco mais técnico, que consegue trabalhar bem essa bola pelo lado direito, bate bem na bola, por exemplo, para cruzamentos dentro da grande área, cobranças de escanteios, não é um grande finalizador, então você não vai ver o Palacios, por exemplo, marcando muitos gols de fora da área e tudo mais, mas consegue sair jogando bem. Essa distribuição de jogo, talvez, para jogar junto com um camisa 10, ele dá uma dinâmica diferenciada ali pelo meio de campo. Tem um irmão também que chama Matias Palacios, o irmão do Julián Palacios, esse que tem passagens pelo Basel no futebol da Suíça, também jovem, 21 anos, está atualmente nos Emirados Árabes. Qualquer um desses dois jogadores eu acharia boas opções aí para o Vitória. Pode deixar a sua opinião se você assistiu algum dos jogos do Julián Palacios pelo Goiás. Um outro jogador também que eu vi muitos torcedores falando é sobre o Guilherme Marques. Até aqui, jogador que disputou a Série A pelo Goiás, foi bem, 6 gols marcados e 4 assistências no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. Está livre no mercado, as negociações com o Goiás, aí, pelo que eu pude apurar até o momento, não existe nada oficial, muito encaminhado ou algo nesse sentido. Foi bem na Série A, uma outra opção um pouco mais ofensiva. Pode palpitar aqui embaixo nos comentários. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre as contratações do Vitória para esse começo de temporada de 2024. E no ano passado eu até dei a minha opinião falando um pouco mais a respeito desse assunto, que o presidente Fábio Mota declarou que com a chegada da grana dos direitos de transmissões, enfim, essa verba que chega bem no início do Campeonato Brasileiro, já gravei um vídeo falando sobre isso, vou deixar na tela final. O Vitória faria, digamos, um elenco um pouco mais modesto, com mais testes para um começo de Campeonato Baiano e também da Copa do Nordeste, antes de contratações mais pontuais, mais caras para a Série A do Campeonato Brasileiro. Acho essa estratégia um erro, porque eu imaginava o Vitória trazendo jogadores basicamente dentro daquele nível inicial. Willian Oliveira, lateral esquerdo PK, o Caio Dantas também, na minha avaliação, são apostas que a tendência de não funcionar em um cenário mais difícil de Série A do Campeonato Brasileiro, mas nos últimos dias, últimas chegadas e contratações de jogadores mais experientes, como por exemplo o zagueiro o Christian Zapata, colombiano, também no setor ofensivo, com a chegada do Everaldo, acho que já dá uma outra dinâmica, do Luan também, que é uma aposta e tudo mais, mas para um começo de temporada eu começo a observar o Vitória com outros olhos, para o começo de ano. Ainda falta muito para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas para um início de temporada, onde investimentos serão feitos para o início da primeira divisão, eu acho que é um time muito coerente com o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, até porque se você observar os outros concorrentes nessa luta inicial do Vitória,
que é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Equipes como o Juventude, o Criciúma, o Atlético Goianiense, o Cuiabá não contam com jogadores fora da curva, espetaculares. Então eu acho que até aqui está dentro da realidade. Vamos colocar uma escalação aí hipotética. Eu colocaria mais ou menos assim: Lucas Arcanjo no gol, Zeca na lateral direita, dois zagueiros, o Wagner Leonardo e também o Zapata. Lateral esquerda, você pode colocar o Lucas Esteves ou até mesmo o Felipe Vieira ou o PK. Eu colocaria o Lucas Esteves, tá? Mas acho que ainda falta mais um até o início da Série A. Meio de campo com o Dudu, Mateuzinho e o Luan, por exemplo, fazendo essa função de um camisa 10. Lá na frente, ou até mesmo Daniel Júnior. No ataque com o Everaldo, em uma das pontas. O Oswaldo, ou por exemplo o Eric Castilho, ou o Yuri Castilho, até mesmo o Matheus Gonçalves e uma outra. E essa função de camisa 9 com Caio Dantas ou o Léo Gamalho. Acho que ainda falta um camisa 9, né, um camisa 9 de melhor qualidade, mas para este meio de campo aí, com o Luan, por exemplo, sendo um armador na camisa 10, o Everaldo, uma opção já com experiência na Série A do Campeonato Brasileiro para as pontas, né? Eu vejo o Everaldo muito mais como um ponto esquerdo, um ponto direito, do que propriamente um camisa 9. Na minha opinião, ainda faltam algumas opções melhores, principalmente pelos lados do campo. Um lateral esquerdo, talvez mais um outro meio campista, vai depender muito deste rendimento do time no Campeonato Baiano. Eu gosto muito do Mateuzinho, acho que será uma surpresa muito grata para o torcedor do Vitória na disputa do Campeonato Brasileiro. E no ataque eu traria pelo menos mais um ponta e um centroavante, mas acho que pode esperar um pouquinho mais para ver o rendimento inicial no Campeonato Baiano, enfim, a Copa do Nordeste. Eu gosto do meio de campo do Vitória, acho que tem jogadores condizentes, por exemplo, com o estilo de jogo do técnico Léo Condé. Por exemplo, o Dudu, também eu não descarto ele, sendo um jogador para começar a temporada como titular, até mesmo um meio de campo semelhante o da temporada passada, com Dudu, Mateuzinho e Rodrigo Andrade, e mais um outro, pode ser, por exemplo, o Luan, o próprio Daniel Júnior, nessa função de camisa 10. Me agrada o Vitória, que não irá parar no mercado. Agora, acho que com a chegada desses jogadores, que quero mencionar também daqui a pouco em nosso vídeo, e contratações pontuais, sem apostar tanto daqui até o início, por exemplo, até o final da janela de transferências, com o Campeonato Brasileiro bater na porta, um lateral esquerdo, mais um meio campista, talvez mais um zagueiro, também a contratação de atacantes mais experientes, mais calibrados, que já conheçam a Série A, como principalmente um camisa 9, acho que o Vitória sai na frente. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também, o que você pensa a respeito desse assunto. Para falar um pouco mais sobre esses reforços, o Luan, que eu acho uma aposta assim totalmente válida para um começo de ano, primeiramente que é um nome de destaque, isso é importante em um retorno à Série A, você ter aquele jogador que a torcida coloca uma confiança, mesmo estando embaixo e tudo mais. Ainda é um Luan, campeão da Libertadores, também com passagem na seleção brasileira, e que não é impossível o Vitória tentar recuperar esse jogador com começo de ano, pré-temporada, chegando em um novo ambiente, também com o apoio do torcedor. Segundo declarações do presidente Fábio Mota, ele afirmou que chega em um contrato de produtividade e um vínculo até o final da atual temporada, com gatilhos, por exemplo, para renovação, se o Vitória conseguir, por exemplo, uma classificação na Sul-Americana, bonificações com títulos, né, Copa do Nordeste, Baiano, e por aí vai. Acho sim uma aposta válida, ele que no Grêmio, no seu retorno, participou de apenas 5 jogos, em 2022 também, apenas 8 aparições no Santos e mais 3 no Corinthians. Última temporada que ele jogou de fato com frequência foi em 2021, 33 jogos, 4 gols marcados e 2 assistências. Desde 2019 não é aquele mesmo jogador. Naquele ano, né, pelo Grêmio ainda fez uma temporada muito boa, 9 gols e 9 assistências em 36 jogos. A cabeça parece que foi mais para um outro lado do que propriamente do futebol. Pode fazer essa função de um meia ofensivo, às vezes um meia direito, um segundo atacante, também pisando mais dentro da grande área. Se conseguir recuperar esse seu bom futebol, não estou falando para ser aquele mesmo Luan de 2017, mas um jogador, por exemplo, bem fisicamente, com o apoio dos seus companheiros, a confiança também depositada pela diretoria do Vitória, um bom começo de ano também no Leão, eu acho que pode sim, do Luan, sendo sim um jogador importante na Série A. Não estou falando de fazer 15 gols na elite do futebol brasileiro, acho que seria um exagero, porém, mediante as opções hoje para uma camisa 10, para um jogador do campo ofensivo, eu acho que o Luan é sim, dentro desses moldes contratuais, uma aposta totalmente válida.